Oi, gente, tudo bem? Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa e na aula de hoje falando sobre algumas questões da nossa língua, ou seja, a sinonímia, antonímia e paronímia, que será o nosso conteúdo de hoje. Quando falamos dessas palavras, vamos ter aí ideias de palavras que são semelhantes, palavras que são opostas e palavras que têm um traço parecido na escrita e na pronúncia, mas que vão possuir sentidos diferentes, certo? E é muito importante você ter atenção exatamente nessas palavras que são parecidas, certo? Na escrita ou na pronúncia, mas que são diferentes nos significados para evitar o uso inadequado de uma delas. Mas vamos compreender isso bem hoje, certo? Vamos começar pelas palavras de sentidos opostos, que é exatamente o processo de antonímia. E o que é a antonímia? Olha o nosso texto aí. Antonímia, gente, é a relação de sentido que se opõe dois termos, ou seja, palavras que vão ter sentidos opostos, significados contrários. Olha só, tornando-as, ou seja, tornando-os contrários. Pode ocorrer por reciprocidade, ou seja, exemplo, comprar, vender, não é? A ação de comprar, você adquire algo. Vender, você vai se desfazer de algo, né, em troca de dinheiro. Então, perceba que nós vamos ter essa ideia. Comprar, vender. Em um, eu adquiro, em outro, eu me desfaço, certo? E por complementaridade, certo? Exemplo, casado, solteiro. Olha aí, a ideia de casado, não é? A ideia de união, quando você tem uma pessoa, não é? Quando você tem um outro que faz parte, ou seja, que faz parte do seu dia a dia, que você divide a alegria, divide tristeza, aquela ideia do sentimento, da relação amorosa também presente aí nesse casamento. A gente pode colocar essa ideia, certo? Mas percebam, casado, solteiro, casado com alguém que você partilha a vida, solteiro, sozinho, né? Você segue carreira solo, ou seja, você não tem ninguém para dividir, ou seja, aquela ideia do sentimento também aí. No solteiro você não tem a outra pessoa, né? Aquela pessoa amada, a pessoa que você gosta. Então percebo que são exatamente palavras contrárias, sentidos opostos, né? Casado, solteiro. Palavras também que você vai ter esse sentido oposto. Dia, noite. Então, perceba, um determinado momento, dia, né? Sol, luz, claridão. Noite, escuridão, ausência do sol, né? Então, perceba que nós temos ideias contrárias aí também. Então, a antonímia é exatamente isso, palavras com seus sentidos opostos. Mas, além dessas palavras que têm sentidos opostos, nós temos um outro fenômeno na língua que nós chamamos de sinonímia. São palavras que possuem sentidos, significados parecidos. Iguais? Não. Parecidos. Perceba que a sinonímia é exatamente palavras que têm uma proximidade no seu sentido, mas não é igual. Até mesmo porque se fosse sentido igual, não havia necessidade na língua de duas palavras com o mesmo significado, com o mesmo sentido. Então percebe que são sentidos semelhantes, sentido próximos, mas não são iguais, tá bom? Então vamos ver aí o nosso texto? Observe. Sinonímia, olha só, relação de sentido entre dois vocábulos que têm significação muito próxima. A gente fala parecido, muito próximo, mas não é igual. Porém, olha só, não é igual. Em determinado contexto, né, palavras que podem ter sentidos semelhantes, né, pode não ser adequado. Vamos observar os exemplos? Olha só. Bonito, lindo, belo. Então, percebo que esses enunciados aí, bonito, lindo, é relacionado à beleza, ao atributo físico, certo? Então, percebo que são palavras com sentidos semelhantes. Claro, iluminado, olha só. Também a ideia de luminosidade, de luz, né? Nós temos essa relação com claro, iluminado, certo? Então perceba que você tem essas palavras aqui que têm sentidos semelhantes, ok? Alfabeto, abecedário, olha aí, também palavras que têm sentidos e significados semelhantes, mas não são iguais.
Assim como os antônimos, os sinônimos também precisam de contexto para que efetivamente ocorram, certo? Então percebam que quando nós temos exatamente essas palavras, elas vão precisar de um contexto para que elas ocorram também em palavras, certo? Aquele belo quadro, aquele lindo quadro, aquele bonito quadro. Olha aí, palavras que são sinônimas, possuem sentidos diferenciados, certo? A mesma coisa com claro, iluminado, o dia está claro, o dia está iluminado. Olha só, palavras com seus sentidos aí semelhantes sendo utilizadas em determinados contextos, certo? Então, perceba que isso daí é exatamente a sinonímia, ok? Vamos ao próximo ponto da nossa aula, a paronímia. Já vimos palavras de sentidos opostos, palavras de sentidos semelhantes, agora palavras que vão possuir uma semelhança, ou na escrita ou na fala, mas que possuem um significado completamente diferente. Olha aí os nossos exemplos e o texto também. Observa aí comigo, olha só. Palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. E, pessoal, por serem muito parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita, você pode confundir, às vezes, isso é comum, pode ocorrer, devido à semelhança que elas têm, e, de repente, você pode utilizar uma no lugar da outra. Então, você tem que estar atento, você deve estar atento a essas palavras. Por quê? Porque você pode utilizar em um contexto que não é adequado, certo? Então, olha os nossos exemplos. Bebedor, bebedouro. Bebedor, aquele que bebe. Bebedouro, local onde se bebe, certo? Então, a gente tem uma ideia. Bebedor, aquele que bebe, ou seja, o sujeito. Bebedouro, local, né? O local onde se bebe. Então, não é o sujeito, mas sim um local, né? O objeto que é utilizado para beber água. Olha o outro exemplo. Cavaleiro, cavalheiro, certo? Então, observem. Cavaleiro, ó, que cavalga, a pessoa que faz montaria de cavalo, certo? E cavalheiro, ó, um homem gentil, uma pessoa educada. Percebe que essas palavras são bem semelhantes. Observe aqui na escrita. O que vai diferenciar uma da outra? Olha só. O L, e aqui a gente vai ter a presença de um LH, certo? Então, percebo que elas são bem semelhantes, são muito parecidas, mas elas são com sentidos diferentes, elas têm sentidos diferentes. De repente, eu quero dizer, José é um cavaleiro, né? Ou seja, de repente aí eu estou dizendo que José é aquela pessoa que faz montaria de cavalo, que cavalga, certo? Mas observem que eu estou me referindo a essa ideia. Agora, se de repente eu quiser dizer que o José é uma pessoa educada, José é um cavalheiro. Observe que a palavra não seria cavaleiro, mas cavalheiro, que é exatamente essa ideia de uma pessoa gentil, uma pessoa educada, certo? Então, observe que as palavras são bem semelhantes, porém, o sentido é bem diferente, né? De repente, você quer fazer um elogio para alguém, olha, você é um cavaleiro, né? Com essa ideia de educado, percebe que quando eu falei cavaleiro, eu não transmiti essa ideia. Eu posso ter até xingado essa pessoa, né? Cavaleiro não seria o mais adequado, com essa ideia de transmitir um elogio, dizer que a pessoa é educada. O que seria de acordo com a língua? Cavalheiro. Você é um cavalheiro, ou seja, você é educado, você é gentil, você é gente boa. Então, eu percebo que a palavra cavalheiro, nesse contexto, que seria mais adequada. Ok? Vamos a outros exemplos. Observem aí na nossa cartela, no nosso texto. Olha só. Nós vamos ter comprimento, cumprimento. Observe, muita gente confunde isso daqui. Comprimento e cumprimento. O que diferencia essas duas palavras? Só uma vogal. Aqui eu tenho a letra O, aqui a letra U, né? Só essas duas vogais. Mas percebo que quando eu utilizo elas, eu vou ter ideias diferentes. Comprimento, extensão, unidade de medida, tamanho. E cumprimento, pessoal, saudação. Olá, oi, tudo bem? Eu estou cumprimentando. Então, percebam
que é exatamente uma ideia diferente, certo? Então, comprimento é para extensão. Ó, um exemplo. Ele mediu o comprimento da piscina, certo? Ou seja, ele mediu o tamanho, viu a extensão. Se eu utilizar comprimento, certo? Eu estou cumprimentando, estou saudando a piscina. Oi, piscina! Será que é o adequado? Não. Ele, no caso, ele cumprimentou a piscina. Olha aí, percebe que essa ideia de saudação não é adequada aqui. Ele mediu o comprimento, né, o tamanho, a extensão mais adequado com essa ideia de tamanho, de medida, de extensão, é comprimento com a letra O. Com a letra U, cumprimento é uma saudação. O homem chegou e cumprimentou a todos. Aí é o adequado, ou seja, saudou. Imagina, o homem chegou e cumprimentou a todos. Perceba, não é adequado. De repente, aquela pessoa, esse sujeito chegou e saiu medindo o tamanho de todo mundo? Não é. Perceba que o sentido é diferente, né? Então, o homem cumprimentou a todos, ou seja, saudou, disse olá, oi. Perceba que essa ideia de saudação é cumprimento. Outro exemplo aí que nós vamos ter, olha só. Docente, discente. Docente, olha só, doce. Claro, professores, né? Alguns vão concordar. Mas aí, ó, docente, eu estou me referindo aos professores, esses doces de pessoa, né? Essas pessoas doces. Então, percebam, docente, professores. Discente, olha só, alunos. Palavras semelhantes. Observem que o que vai diferenciar é algumas letras. Docente, olha só, O e o C, né? Discente, esse I, S aqui. Então, perceba que eu vou ter essas ideias diferentes. O corpo docente chegou, ou seja, eu estou me referindo aos professores. Os discentes chegaram, eu estou me referindo aos alunos, certo? Então, discente, alunos, docente, professores. Ok? Outro exemplo, olha só, nós vamos ter aí descrição, descrição. Ó, descrição. O ato de descrever, né, de contar com detalhes, né, de atenção aos detalhes, aos fatos, é o ato de descrever. Descrição, olha só, reserva, prudência, ou seja, algo mais reservado, certo? Então, são palavras que se diferenciam por apenas uma letra, né, mas têm sentidos completamente diferentes. Então, fulano descreveu o acontecimento. Olha só, ele descreveu, ele contou como ocorreu. Agora, fulano agiu com discrição, ou seja, ele agiu de forma, vamos dizer, vamos colocar aqui, mais prudente, de forma, mais reservada, certo? Então, há diferenças nos sentidos. Mais exemplos, olha só. Discriminar, discriminar, certo? Discriminar, inocentar, tirar o crime, certo? Discriminar, ó, distinguir, separar, certo? E aí a gente tem discriminar, discriminação, né? Essa ideia de inocentar, retirar a culpa, discriminar, distinguir, separar, discriminação, ok? Então percebe que são palavras diferentes, certo? Então o juiz vai discriminar o réu, ou seja, vai inocentar, certo? Ele agiu, olha só, com discriminação, ou seja, ele agiu aí, vamos dizer, ele agiu com discriminação, ele agiu separando, distinguindo. Às vezes a gente tem até essa ideia de discriminação, no caso, nos textos, no contexto, não raramente, mas muitas vezes essa discriminação é racista, né? Então perceba que você vai ter essa ideia de separar alguém exatamente pela sua origem, pela sua classe social, pela cor, certo? Então há diferenças de sentido aí. O outro exemplo, ratificar, retificar. Ratificar, gente, validar, confirmar, reafirmar. Ele vai ratificar o exercício, né? Olha só, ele vai ratificar o exercício, seria adequado? Não, se eu tiver a ideia de corrigir, né, de dizer que está certo, o correto seria retificar. Então, retificar é corrigir, não é dizer se está certo. Olha só, ele irá retificar
o exercício, ele irá corrigir, emendar. Ratificar é validar, confirmar, reafirmar, certo? Então, são palavras que são semelhantes, mas sentidos diferentes. Ok? Então, na aula de hoje, a gente viu antonímia, palavras de sentidos opostos, sinonímia, palavras com sentidos semelhantes e paronímia, palavras que são parecidas, ou na pronúncia ou na escrita, mas que têm sentidos completamente diferentes. Certo? O que vai me definir o sentido de cada uma, ou seja, com as palavras paronímias, como eu vou saber qual utilizar? O contexto, a ideia que está expressa lá no contexto. Se for determinada ideia, eu vou utilizar uma. Se for outra, eu vou utilizar outra. Ok? Então, vamos à nossa DLI agora. Muito bem, pessoal. Temos aí duas questões para vocês, certo? Leiam as questões com bastante atenção, observem os contextos de uso de cada palavra e procurem as alternativas corretas, certo? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, voltamos para o nosso momento de interatividade, essa interatividade que ocorreu no nosso chat, certo? Então, agradeço a participação de todos que estão enviando as suas respostas, participando pelo chat. Lembrando que o chat, ele também pode ser utilizado para você tirar as suas dúvidas, mandar comentários sobre a aula, né? Se você tem alguma contribuição, um exemplo diferente do que foi mencionado na aula, pode mandar lá no chat, que isso vai enriquecer bastante o nosso momento de aula, certo? E se tiver dúvida, vai lá no chat também, coloca a sua dúvida. Temos os nossos professores de plantão que estão acompanhando e podem tirar as dúvidas de vocês, certo? Não guarda dúvida, não leva dúvida para casa, porque isso só prejudica você. Tá bom? E já agradeço a participação de todos que interagiram, ok? Vamos lá, vamos corrigir agora? Questão de número 1. Olha só. Em qual das alternativas as palavras destacadas são antônimas? O que é a palavra antônima, gente? O que é antonímia? Antônimo. Vamos lá? O que é? É exatamente palavras de sentidos contrários, opostos. Vamos lá. Letra A. Mauro é um belo rapaz e Leonardo, muito lindo. As palavras belo e lindo têm sentido contrário? São sentidos opostos? Não. Então não pode ser a letra A. Letra B. Ana esbanjava alegria. Ao vê-la, José sorria de felicidade. Alegria, felicidade. Essas palavras são contrárias, sentidos opostos? Não, são sentidos até semelhantes, certo? Então também não pode ser a letra B. Na letra A e na letra B a gente tem sinônimos, sinonímia. Letra C. João é o homem certo. Já Eduardo faz tudo errado. Olha só, certo e errado. Essas palavras têm sentidos semelhantes ou contrários? Sentidos contrários, são palavras que possuem sentidos opostos, certo? Aquilo que é certo, correto, que está de acordo, né, com algo, e aquilo que é errado, né, que não está de acordo. Então, eu percebo palavras de sentidos opostos. Então, aqui eu tenho antonímia, ou seja, palavras que são antônimas, ok? Então, a que deveria ter sido marcada, porque estamos procurando antônimos, é a letra C, certo? Só para confirmar e conferir também as outras alternativas, letra D. O carinho fazia com que Teresa retomasse o afeto por nós. Olha só, carinho, afeto, são palavras de sentidos semelhantes, são sinônimos. Letra E. José sempre tranquilo, Pedro calmo como ele só. Tranquilo, calmo, também são palavras de sentido semelhante. Então, letra D e letra E não poderia ser porque a gente tem sinonímia, tem sinônimos nessas alternativas e não antonímia. Próxima questão. Em qual das alternativas o parônimo não está empregado corretamente? Letra A. A moça agiu com discrição. B. Ajude a senhora, seja cavalheiro. C. Ele não ratificou o erro publicado. D. O noivo recebeu os cumprimentos. E. Os docentes estavam reunidos. Então, qual dessas alternativas a gente não tem o uso adequado de uma dessas palavras que são parônimas? Vamos analisar cada um. Letra A. A moça agiu com discrição. No sentido de ser reservado, prudente, eu posso ter esse sentido aqui na letra A? Sim, eu tenho. A moça agiu com prudência, a moça agiu com reserva. Eu tenho esse sentido. Então, o uso de discrição na letra A está correto. Não pode ser a letra A a alternativa que a gente vai marcar, certo? Então, na letra B, ajude a senhora, seja cavalheiro. Olha só, ajudar. Então, percebe que cavalheiro aqui está no sentido de fazer montaria em cavalo? Não, né? Percebe que está no sentido de ser educado. Então, se ele está ajudando a senhora, ele está sendo educado. Então, percebe que a palavra cavalheiro está sendo utilizada adequadamente. Então, está certo. Então, não pode ser a letra B, certo? Vamos olhar a letra C. Ele não ratificou o erro publicado, certo? Ele não ratificou o erro publicado. Observem, ratificar e retificar, não é? Então, perceba que ratificar
confirmar, afirmar, certo? E retificar, corrigir. Qual dessas duas ideias é mais adequada? Perceba que aqui a gente tem erro, né? Então, qual é a ideia que a gente tem? De que alguém irá corrigir. Então, a palavra ratificar está adequada a esse contexto? Não. Né? Então, perceba que aqui eu deveria ter utilizado retificar, né? Ou seja, corrigir. Ele não retificou o erro publicado. Então, aqui na letra C, essa palavra não está adequada ao contexto, não foi empregada corretamente. E a gente está procurando exatamente a que não está empregada corretamente. Então, a gente tem que marcar a letra C, certo? O noivo recebeu os cumprimentos, ele foi saudado, ok. Os docentes estavam reunidos, os professores estavam reunidos, certinho, ok. Certo? Vamos conferir o gabarito rapidinho? Olha só, aí o nosso gabarito, confirmando letra C também, como a gente já viu lá, certo? E a questão de número 2, olha só, letra C também, né? Então, percebo que a resposta correta das duas questões, letra C. Agradeço a participação de todos e espero encontrar vocês em uma outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau.